Dúvida se o crime é doloso contra a vida. Se houver dúvida se o crime praticado for doloso contra a vida, a quem cabe decidir esta dúvida? Será do juiz de direito ou o caso terá que ser analisado e julgado perante o tribunal do júri? E nesse caso, a dúvida seria dirimida pelos jurados. Afinal, quem tem a competência para determinar se o crime é doloso contra a vida ou não? Eu sou Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal que, por 4 votos a 1, negou um agravo regimental e manteve a decisão de pronúncia de um homem acusado de matar a sua namorada em Imbituba, Santa Catarina, no ano de 2018. Os crimes dolosos contra a vida, eles devem ser julgados pelo tribunal do júri. É de competência dos jurados absolverem ou condenarem o acusado. O juiz de direito, neste tribunal, ele fará somente a dosimetria da pena, mas o julgamento em si é de competência dos jurados. Então vamos por partes. Quais são os crimes dolosos contra a vida? São os que estão previstos entre os artigos 121 e 124 do Código Penal. E são eles: homicídio, somente doloso, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, o infanticídio e o aborto. O legislador entendeu que estes crimes devem ser julgados pelos seus pares, que são os jurados. E é por este motivo que o Tribunal do Júri é conhecido também como Tribunal Popular ou Tribunal do Povo. A composição do Tribunal do Júri ela é feita por 7 jurados mais o juiz de direito. Portanto, os jurados eles são o que nós denominamos de juízes naturais para o julgamento dessas causas. Lembrando que o Tribunal do Júri tem previsão constitucional. E o que acontece quando houver uma dúvida quando o crime praticado for ou não doloso contra a vida? Quem vai dirimir essa dúvida? Será o juiz de direito, que é o juiz togado, aquele juiz que passou no concurso público, ou serão os jurados, que são considerados os juízes naturais para este tipo de crime, para o julgamento deste tipo de crime? Essa questão, ela é muito importante, por quê? Porque se o crime não for doloso contra a vida, ele não irá para o tribunal do júri. Ele dá um exemplo, o latrocínio. O latrocínio é o roubo seguido de morte, mas é um crime contra o patrimônio, não é um crime contra a vida. O latrocínio é julgado por um juiz comum, não é afeto ao tribunal do júri. Então, saber se um crime é doloso contra a vida ou não tem toda a diferença. E o que ficou decidido no caso que iremos comentar é que a dúvida deve ser dirimida pelos jurados, ou seja, na dúvida, manda o acusado para o julgamento perante o tribunal do júri, perante o tribunal popular, e lá será decidido se o crime praticado por ele foi ou não contra a vida. Vamos analisar o caso concreto como de costume. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina, um homem, após ter imobilizado a sua namorada, desferiu repetidos golpes em seu abdômen, provocando-lhe a morte. Portanto, no entendimento do Ministério Público, o homem praticou o crime de feminicídio, que é de competência do Tribunal do Júri, é um homicídio qualificado. Ocorre que essa mulher, a vítima, ela havia consumido uma grande quantidade de cocaína, que de acordo com o laudo médico, a quantidade de droga encontrada em seu sangue era 10 vezes superior àquela necessária para causar a morte. Sendo assim, de acordo com este laudo médico, a mulher morreu em decorrência de uma overdose. Foram encontradas no corpo da mulher diversas lesões que, no entendimento da defesa deste homem, foram feitas em decorrência de manobras do acusado em tentar ressuscitar a sua namorada.
decorrer do processo, existe um princípio que se chama indúbio pro societate. O que significa isso? Significa que, neste primeiro momento, a dúvida resolve-se em favor da sociedade e o acusado deve ser processado. Se chegar ao final do processo e o juiz ainda ficar na dúvida quando, por ocasião da prolação da sentença, aí muda o princípio. Não é mais o princípio indúbio pro societate, mas sim o princípio indúbio pro réu. No início, a dúvida beneficia a sociedade. Por ocasião da sentença, a dúvida beneficia o réu. E foi justamente aplicando o princípio do indúbio pro societate que o juiz, na sentença de pronúncia, reconhecendo que houve dúvida sobre a morte desta mulher, a causa da morte dela, concluiu que o caso deveria ir para o tribunal do júri, resguardando desta forma o interesse social. O acusado responde, portanto, por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, feminicídio e impossibilidade de defesa da vítima, além de fraude processual. Ocorre que a defesa não concordou com este entendimento e afirmou que, havendo dúvidas, o réu deveria ser absolvido pelo juiz e não ir ao julgamento pelo tribunal do júri. No entanto, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o STJ mantiveram a decisão de enviar o réu ao júri popular. Finalmente, essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes, formando maioria, alertou que o juízo natural para análise de casos de crimes dolosos contra a vida é o Tribunal do Júri. Dessa maneira, não se pode impedir que os jurados apreciem o processo em que há uma dúvida razoável sobre a materialidade do crime, mas que tem indícios fortes de delito que justifiquem o exame pelos jurados. E prosseguiu o ministro, abre aspas, não se exige juízo de certeza da prática criminosa neste momento da sentença de pronúncia, mas uma probabilidade de o réu ter cometido o crime. O ministro Alexandre de Moraes pontuou que a dúvida da seguinte maneira: a perícia oficial concluiu que a mulher morreu devido a chutes, socos e joelhadas proferidos por este homem em seu abdômen. Ocorre que o laudo também indicou uma alta concentração de cocaína na corrente sanguínea da vítima, o que poderia ter causado a overdose. Acrescentou isso ao fato de que a defesa do acusado contratou uma perícia privada que afirmou que a morte ocorreu devido a uma parada cardíaca ocasionada pelo excesso de droga e que as lesões ocorreram por tentativas deste homem em tentar reanimar a vítima. Sendo assim, segundo o ministro, cabe ao júri analisar e decidir acerca da condenação ou da absolvição deste homem. Como não está presente de forma clara nenhuma das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal, não é caso de absolver sumariamente o réu. Essa é uma decisão muito importante e abre um precedente muito interessante. Para quem quiser conferir, basta acessar os autos do agravo regimental 1380579.